E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de iniciar esse papo aqui falando sobre um ícone pop americano. Aquele que nós costumamos dizer que é mais rápido que uma locomotiva em alta velocidade. Pois é, ele mesmo. Ninguém mais, ninguém menos do que o Super-Homem. Super-Homem, criação de Siegel e Shuster, surgiu em junho de 1938 e a sua primeira história foi publicada nessa revista aqui, ó, da Detective Comics, que hoje nós conhecemos como DC Comics, a revista Action Comics número 1, de junho de 1938. O sucesso dessa revista aqui levou as histórias em quadrinhos de um entretenimento secundário no gosto popular ao principal entretenimento americano nos anos 40, transformando uma indústria fadada ao fracasso a uma indústria milionária nessa época. Para você ter uma ideia, nos anos 40, no início dos anos 40, Superman já vendia mais de 1 milhão de revistas por mês. Um verdadeiro sucesso. Logo depois surgiram animações, séries na TV e por aí vai. Hoje Superman é um produto de franquia milionário. Vários filmes no cinema, um verdadeiro ícone pop. E o que torna o Super-Homem tão popular assim? Já pensou nisso? Eu penso que um fator são os seus superpoderes. Superpoderes, aliás, que lá no início, em 1938, apesar de extraordinários, não eram tão ilimitados quanto acabaram se tornando já no final da década de 60, por exemplo. Os poderes foram sendo tão aumentados pelos roteiristas que em alguns momentos a história teve que sofrer um reboot aí para que o Superman de certa forma fosse um pouco mais humanizado, mais crível. Mas sem dúvida os poderes eu creio que são um fator extremamente cativante nesse personagem. E o outro é o fato dele ser um personagem extraterrestre. Como todo mundo sabe, apesar de todos os reboots aí da origem do Super-Homem, a premissa é que ele é um extraterrestre. Por conta da extinção do seu planeta, ele foi enviado pelo seu pai à Terra. A explicação que os roteiristas deram para a super força do Super-Homem foi publicada em Superman 1, no verão de 1939. Basicamente são duas explicações aí para a grande força do Super-Homem. A primeira é de que os kryptonianos seriam uma raça extremamente evoluída do ponto de vista físico, por ser uma civilização que existia há muito mais tempo do que a nossa civilização aqui na Terra. E a segunda explicação seria a de que vindo para a Terra, como a Terra é menor e a atração gravitacional do nosso planeta também seria menor do que a de Krypton, então o Superman seria capaz de realizar feitos extraordinários de força aqui no nosso planeta. Embora Superman seja uma obra de ficção, uma dessas premissas, né, a respeito do Super-Homem, ela suscita uma discussão que vem desde a antiguidade, perturbando os filósofos, os cientistas, enfim, os acadêmicos ao longo de toda a história da humanidade, que é a questão da existência ou não de vida inteligente além da Terra, vida inteligente extraterrestre. Existe ou não vida inteligente
em outros planetas. Uma discussão que remete à Grécia Antiga, onde filósofos já eram adeptos de uma corrente de pensamento chamada de pluralismo, que acreditava que a força que levou à colisão de partículas indivisíveis, né, conhecidas como átomos, deram origem a tudo o que existe no nosso planeta Terra aqui. Como esse evento aconteceu aqui na Terra, da mesma forma ele poderia acontecer em outros lugares também. Então seria factível houvesse também o mesmo evento estivesse acontecendo em outros lugares do universo. Já outros filósofos, como Aristóteles, por exemplo, não acreditavam que a nossa condição humana é uma condição única, que é essa visão que se alinhou com a visão cristã, evidentemente, né, até os dias de hoje. Agora, também outras correntes filosóficas a respeito da existência ou não de vida inteligente em outros planetas surgiram, como a corrente da plenitude, chamada corrente da plenitude. A corrente da plenitude, em suma, dizia que tudo que Deus poderia fazer, certamente seria feito. E aí? Você pensa o que a respeito dessa questão aí? É um negócio meio complicado, né? É uma discussão que existem muitas vertentes. Existe a vertente científica, a abordagem científica, e muitos esforços estão sendo feitos para buscar vida inteligente além do nosso planeta. Ufólogos, enfim, que fazem o seu trabalho aí também e têm a convicção de que seres de outros planetas ou de outras dimensões estão no nosso meio hoje, estão entre nós, né? Interagindo muitas vezes com o ser humano. Enfim, o fenômeno OVNI também é um fenômeno muito discutido, muito examinado, existe muito charlatanismo, existe muita coisa também sem explicação, enfim. Mas eu não gostaria de discutir essa questão, não. O que eu gostaria de discutir, na verdade, pensando no super-homem e nessa questão de um visitante de outro mundo entre nós, fazendo parte da nossa história aqui na Terra, eu gostaria de falar sobre um personagem, não de ficção, mas um personagem real. E quando eu assisti essa última versão aqui do Super-Homem no cinema, O Homem de Aço, que foi o primeiro filme aí desse universo, novo universo cinematográfico aí da DC Comics, que está com bastante filme novo no cinema aí, que eu estou curtindo bastante. Eu curto muito esse tipo de franquia. Uma cena deste filme aqui é uma associação clara com um personagem que eu gostaria de falar um pouquinho dele contigo ainda nesse vídeo aqui. E a cena mais emblemática desse filme que remete a esse personagem é uma cena em que, para salvar a humanidade, o super-homem se entrega então às autoridades da Terra, porque alguns concidadãos de Krypton, condenados, estavam presos na chamada Zona Fantasma e conseguiram escapar dessa prisão aí, seguiram o rastro do super-homem até a Terra e queriam a cabeça dele. Pediram, então, ameaçaram os humanos que eles deveriam entregar o super-homem a ele, senão a Terra seria destruída. E aí, tomando conhecimento dessa ameaça, então o super-homem vem e voluntariamente se apresenta aí às autoridades para ser entregue então nas mãos dos seus conterrâneos de Krypton. E tem uma cena muito interessante, que ele está sendo entrevistado e a Lois Lane pergunta para ele: qual a sua idade? E ele vai dizer: minha idade, 33 anos. E tentaram algemá-lo lá, prendê-lo, e então ele se dirige através de um espelho para as pessoas que pensam estar observando ele
sem que ele soubesse, e vai conversar, interagir com essas autoridades e vai dizer para eles assim: olha, vocês não têm como me manter preso aqui. Entendam isso, eu estou aqui voluntariamente. Olha que interessante. Quando eu vi essa cena, eu não pude deixar de entender isso como uma clara associação à história de Jesus. Jesus usou essas palavras. Ele disse: eu me entrego voluntariamente. Tem um texto no Evangelho de João em que nós vemos claramente essa declaração de Jesus. Vai estar no capítulo 10 do Evangelho segundo João. Eu vou ler a partir do versículo 11, tá? Pra gente aqui. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Por isso que eu gosto muito desse personagem, né, do Super-Homem, porque eu vejo algumas associações, né, claras aí com a história de Jesus. Tem muita coisa, né? Poxa, veio de um outro mundo para o nosso mundo, viveu entre nós, como um de nós, apesar de todo o seu poder, de toda a sua grandeza. Jesus tinha poder, inclusive, se livrar da cruz. Ele foi, inclusive, desafiado por um dos ladrões quando estava ali na cruz, se entregando pela humanidade. Um dos ladrões virou-se para ele e disse: se tu és o Filho de Deus, por que não desce dessa cruz e também não salva nós? Jesus certamente tinha poder para fazer isso, e muito mais até do que isso. Mas Jesus foi obediente ao plano eterno da salvação. O plano que foi profetizado por Deus mesmo ali no Éden, logo após a queda do homem, quando Deus disse para a mulher: da tua semente virá aquele que pisará a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Então, por obediência e amor, Jesus renunciou a si próprio e se entregou na cruz, por amor a nós. Tem um outro texto aos Gálatas que Paulo vai reforçar isso. Ele vai dizer, Gálatas capítulo 1, versículos 3 e 4. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Esse, sem dúvida, é o nosso super-herói. Eu já escolhi Jesus como meu salvador, o meu super-herói. Ele me salvou. E a palavra de Deus deixa bem claro por que Jesus, apesar de todo o seu poder, apesar de não precisar fazer isso, o fez. A razão que motivou Jesus a se entregar voluntariamente na cruz, Deus deixa expresso no texto
também do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, em que nós lemos lá que Deus amou o mundo de tal maneira, ao ponto de entregar o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. É isso que Deus quer para mim e para você. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. He puts the moon in the sky. He's the one.